e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir deste versículo, irmãos, eu quero lhes chamar a atenção para que nós venhamos sempre a observar, a examinar as Escrituras, para que nós possamos então ter o verdadeiro discernimento, o verdadeiro conhecimento da verdade. Não podemos fazer uma afirmação ou determinar um ensinamento ou doutrina sem que antes nós tenhamos feito a devida análise de todos os textos bíblicos que tragam ou que falam sobre um determinado assunto em particular, aonde todas as referências sobre um assunto específico, elas devem estar entrelaçadas, elas devem se encaixar. Às vezes em algum texto falou de uma maneira, em outro texto falou de uma outra maneira, e você vai pegando e vai percebendo os pontos aonde aquilo se alinha, porque a palavra de Deus não é contraditória. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus que nos deu a sua palavra para a nossa orientação, para a edificação da igreja, para que nós não sejamos levados pelos ventos de doutrina, por ensinamentos errados. Assim nós estejamos sempre pautados na verdade. E algo que eu quero agora, neste momento, falar dentro deste assunto, existe, em geral, uma ideia de que a igreja que vai ser levada com Cristo, esta igreja será levada para julgar na sua volta, quando ela vier em poder e grande glória, com nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, a referência daqueles que afirmam isso, está pautado em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então nós temos aqui um versículo em que eles dizem assim, tá vendo? A igreja que foi arrebatada, esta igreja recebeu autoridade para julgar, e quando ela vier, ela reinará com Cristo. Correto? Este é o ensinamento. Mas aí nós devemos perguntar ao texto: a quem de fato foi dada autoridade para julgar, para que pudessem se assentar em tronos? Quer dizer, quantos milhares de tronos devem existir no céu para que caiba toda uma igreja que recebeu autoridade para julgar? Se todo aquele que for arrebatado receber autoridade para julgar, quantos milhares de tronos deverão existir? Então, dentro deste pensamento, nós devemos examinar as Escrituras e perguntar: existe alguma passagem que fala mais claramente sobre isso? Existe. Quando nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 27, está escrito na palavra do Senhor assim: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, ou seja, no estabelecimento do trono, onde ele restaurará todas as coisas, estabelecendo o seu reino milenar, conforme nós vemos em Apocalipse 20, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele está dizendo claramente que os 12 apóstolos se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel quando ele vier para estabelecer o seu reinado glorioso, em sua vinda em poder e grande glória. Então nós vemos aqui que estes receberam autoridade para julgar, conforme nós vemos em Apocalipse 20, versículo 4. Continuando Mateus, no capítulo 19, ainda vai mais além, no versículo 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha bem. Então, aqueles que seguiram a Cristo, que foram fiéis, que participarão do seu reino milenar, que serão aqueles bem-aventurados que ressuscitarão na primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, estes receberão a vida eterna. Em 1 João está escrito: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não é para reinarmos
com Cristo. Nós faremos parte do reino de Cristo. Todo reino ele é composto de diversos níveis de pessoas que exercem funções dentro deste reino. Existe a realeza, que é o nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas existem os seus súditos, existe o povo deste reino, existem aqueles que farão parte deste reino, que estarão a serviço deste reino. E assim é composto. Não há como um reino ser composto somente de pessoas que vão reinar. Então nós novamente entendemos esta passagem da maneira correta, que são os apóstolos que receberam autoridade para julgar. Quando nós vamos no texto de Atos 3, versículo 19, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos e profetas. Então, neste tempo em que houver a restauração de todas as coisas, que ele vier para julgar a besta, o falso profeta, o anticristo, jogar-lhes no lago de fogo, estabelecendo ali a verdadeira paz, o verdadeiro paraíso, o verdadeiro reinado de Cristo em poder e glória, nós veremos se cumprir esta passagem. Amém? Um abraço, que Deus venha cada vez trazer entendimento e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.